Domingo, minha gente, que alegria estar com vocês aqui, que trazem para mim uma energia incrível e isso faz toda a diferença, viu? Muito obrigada. Para quem acompanha o nosso canal, saiba que a notícia mais comentada da semana, claro, foi o caso do Pix. Mas o que realmente chamou a atenção foi a força e a união do povo brasileiro que geraram uma verdadeira onda de democracia. Tão grande, minha gente, que daria inveja ao melhor campeão surfista. Ele ia ficar com inveja também. Essa demonstração de cidadania lavou a alma de todo brasileiro, de todo trabalhador brasileiro. E quem esteve no centro disso foi o deputado Nicolas Ferreira, do PL. Foi ele que convocou o povo para se manifestar contra uma fiscalização que impactaria diretamente os mais pobres, afetando, gente, 40 milhões de trabalhadores informais. Nicolas, mineiro de Belo Horizonte e deputado mais votado do Brasil em 2022, mostrou que mineiro não perde o trem e não perde mesmo. Apesar de ser jovem, ele tem bagagem, conhecimento e, indiscutivelmente, muita coragem. Em apenas 2 dias, sua mobilização alcançou impressionantes 225 milhões de visualizações. Dá um pouquinho pra gente aqui, Nicolas. Além disso, o Instagram dele explodiu. Em poucos dias ganhou mais de 2 milhões de seguidores, ultrapassando até o perfil do presidente Lula. Sim, já passou o presidente da República. Dá para vocês imaginarem o impacto? Dá ou não dá? Tem gente por aí, ó, que tá roendo os cotovelos de tanta inveja. Então fica com a gente, porque daqui a pouco eu vou passar informações importantes sobre o caso do Pix. Se você está chegando agora, lembre-se de se inscrever. E se você já é o nosso incentivador, por favor, não esquece de deixar aí o seu joinha. Não importa se você deixa, se gostou ou não gostou, mas não deixa de dar o seu joinha. Essa semana trouxe também muita preocupação. Infelizmente, a juventude brasileira tem demonstrado uma dificuldade alarmante com a língua portuguesa, minha gente. Sinceramente, isso é uma vergonha para o Brasil e um grande temor para o futuro do nosso país. E você já imaginou um povo que não sabe usar o principal instrumento de comunicação? A língua portuguesa do nosso país é a base para que a gente possa se expressar. Eu digo isso, meus amigos, porque eu acompanhei matérias sobre o Enem. E os números, meu Deus, eles são muito preocupantes. Dos 3 milhões e 100 mil jovens que participaram, apenas 12 tiveram nota máxima na redação. Mais impressionante ainda, apenas um desses 12 veio de escola pública. Uma escola pública de Minas Gerais. É verdade que a língua portuguesa é complexa, mas tem lógica. Quando ela é bem dominada, permite que a gente expresse ideias com clareza, seja compreendido e entenda aquilo que lê e aquilo que ouve. Isso nos torna mais críticos, mais atentos, mais conscientes. Bem, eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Vamos voltar ao dia 15 de janeiro, quarta-feira passada, que foi um marco na história da democracia brasileira. O deputado Nicolas Ferreira, do PL, ele chamou o povo para se manifestar pela transparência nos gastos das pessoas públicas, tanto da Presidência da República quanto das grandes autoridades do Supremo Tribunal Federal. A ideia era muito simples, meus amigos, entender como estão sendo movimentados os recursos em nome da nação e também garantir que esses serviços prestados ao país sejam, claro, justificados.
Afinal, minha gente, eles fazem parte do Estado, são prestadores de serviço à nação. Para isso é que existe o Estado, não é para eles fazerem coisas a favor de si próprio. E num piscar de olhos, a mobilização alcançou, volto a repetir, 225 milhões de visualização. Eita, povo brasileiro! É claro que muita gente deve ter registrado mais de um celular, né? Porque nós não teríamos isso de população. Mas os números, independente de qualquer coisa, minha gente, são impressionantes. A força dessa manifestação foi tão grande que gerou aí uma boa preocupação no Lula. Sem falar da desaprovação dele, que já é maior do que a aprovação, e foi o que mostraram duas pesquisas bem recentes. Diante desse cenário e demonstrando seu espírito democrático, o presidente aparentemente deu ordens ao ministro da Fazenda para abandonar a ideia de ficar taxando os mais pobres. Uma proposta, gente, surreal, absurda, que só traria desgaste, mais ainda, para o governo. Esses trabalhadores que já sofrem, meus amigos, com o chamado imposto da inflação, o mais injusto de todos. Quando o governo gasta além do que ele arrecada, ele gera o quê? Um desequilíbrio fiscal, causando inflação que desvaloriza nosso dinheiro e reduz o nosso poder de compra. Ao invés de compensar o problema cortando despesas, o que o governo faz? Ele busca arrecadar mais, penalizando os mais pobres que já pagam pela inflação e pelo aumento do dólar. E falando em gastos, é impossível, meus amigos, ignorar os 17 novos ministérios criados, sem nenhuma necessidade, que representam despesas absurdas. E além disso, também os gastos com festas, com viagens, hotéis 5 estrelas. Essas práticas são um verdadeiro tapa na cara do povo brasileiro. Chegou a hora, minha gente, de exigir, sim, mais responsabilidade, mais transparência e mais respeito com o dinheiro de quem verdadeiramente trabalha. O nosso dinheiro, o dinheiro do povo. Depois dessa demonstração de democracia, o governo finalmente decidiu se pronunciar. Mas não foi o Haddad, não, que fez o pronunciamento. Ele preferiu passar a responsabilidade ao secretário da Receita Federal, o Robson Barreirinhas, alegando que se tratava de uma instrução normativa. E foi ele quem explicou a necessidade de uma medida provisória para fortalecer o Pix. Quanta generosidade do Barreirinhas, hein? O mais preocupante, no entanto, foi quando o Barreirinhas, ele revelou algo, minha gente, que merece, por favor, toda a nossa atenção. Ele falou sobre a parceria entre o governo e a imprensa nessa tentativa. Essa declaração expõe uma situação gravíssima e eu diria mais um tapa na nossa cara. É preciso estar atentos, meus amigos, e vigilantes diante de mais essa mudança que ameaça a transparência e a confiança. Essa tal medida provisória basicamente reafirma o que já existe no Pix, ou seja, o sigilo bancário e a gratuidade. Porém, aproveitando que muitas pessoas ainda estavam preocupadas, acrescentaram que o objetivo dessa medida é equiparar o Pix à moeda nacional. Ora, gente, convenhamos, isso já acontece, pelo amor de Deus, todo mundo já sabe disso. Hoje em dia quase ninguém mais usa dinheiro físico, o Pix já virou parte do dia a dia de cada um de nós. Por quê? Porque a gente paga a conta, pega e mostra o comprovante do pagamento pelo celular. Essa medida provisória foi, na verdade, uma forma de desviar o foco
Mas dizer que cancelaram porque estão fazendo algo melhor para confirmar o Pix. Além disso, olha que absurdo, não faltaram acusações de fake news toda hora. Essa fake news é golpe, que é isso? E dessa vez, foram direcionadas ao deputado Nicolas Ferreira. Mas, ao contrário do que alegaram, Nicolas não divulgou nenhuma informação falsa. O que ele fez foi expressar uma opinião legítima quando ele afirmou, abre aspas, Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Por que ele disse isso? Porque também disseram que não iam taxar a blusinha chinesa. E o que aconteceu? Dá-lhe taxa. Nicolas é um político com posicionamentos claros e discursos ali, direto. Ele não fica em cima do muro, nem usa meias palavras. E para fechar sua fala, ele deixou uma frase bastante impactante. Se não parar o Lula vai parar o Brasil. Portanto, meus incentivadores, o dia 15 de janeiro ficará marcado como um grande dia em que descobriram a verdadeira força da democracia direta. Agora temos a capacidade de falar através da voz digital de cada um de nós. Somos milhões. Bom, a gente sabe que ainda existem aqueles que se opõem à democracia e não compreendem o poder da voz do povo. Mas foi exatamente essa voz coletiva que gerou a gigantesca onda democrática que nós testemunhamos, todos nós testemunhamos. E apesar disso, há quem deseja censurar as redes sociais justamente porque permitem que elas se manifestem contra decisões questionáveis dos seus servidores públicos. É sempre importante lembrar que todos do governo são servidores do povo. Nós pagamos esses servidores. No final, Nicolas e nós, o povo, vencemos. Ele provou ser um verdadeiro herói do povo e continua contando com o apoio de todos nós na luta pela democracia. Por favor, meus amigos, acreditem, juntos somos mais fortes. Eu encerro por aqui o nosso encontro, mas fiquem sempre colados no canal Manchetes da Semana. A qualquer momento pode aparecer aí com mais notícias. Venham compartilhar conhecimento com a gente. Até domingo, meus amados, beijos, fui!